A Bíblia diz assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Alguém tem essa versão na NVI? Poderia colocar aqui a versão NVI. Alguém tem a versão NVI? Deixa eu ver aqui. O pessoal coloca. A NVI diz assim: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nós tornássemos a justiça de Deus. Amém? Queridos, nós vamos estudar sobre justiça, a justiça de Deus, e é um assunto, amados, que às vezes é pouco entendido, é pouco pregado, é pouco ensinado a respeito da justiça de Deus, e é um assunto extremamente vital e fundamental para nossas vidas como crentes, como filhos de Deus. Nós precisamos entender este assunto com profundidade e entender o que as Escrituras falam a respeito da justiça de Deus. Pessoas, elas muitas vezes não entendem o que seja a justiça. E a Bíblia fala que Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Quem não tinha pecado? Diga, Jesus. Não é verdade? Jesus não cometeu pecado, na sua boca não se achou dolo algum, ele não pecou. Concorda comigo? Então, Deus tornou Jesus pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nós tornássemos o quê? Nele quem? Em Jesus nós tornássemos o quê? A justiça de Deus. Amém? Então, amados, quando você nasce de novo, você se tornou a justiça de Deus. Você é a justiça de Deus. Diga, eu sou a justiça de Deus. Amém? E vamos entender o que seja, né? Vamos entender o que é justiça, como se torna justiça, o que isso afeta na nossa vida prática como cristão, no nosso dia a dia como cristão. E, amados, uma coisa que muitos confundem, que muitos confundem os conceitos, é a respeito de justiça e juízo. Amém? Muitos pensam que justiça e juízo de Deus são a mesma coisa, mas não são. Amém? São coisas diferentes. As pessoas acham que justiça e juízo é a mesma coisa, até porque as pessoas entendem que houve, né, no dia a dia, não, eu quero que faça a justiça. Alguém que sofre um dano fala o seguinte: eu quero justiça, se faça justiça, né? Mas, amados, justiça de Deus é algo que traz benefício para você. Amém? É uma posição em Deus. Diga, a justiça de Deus é uma posição diferente do juízo de Deus. Abra sua Bíblia aí em Isaías, capítulo número 28. Isaías 28, versículo 17. Vamos abrir na versão atualizada. Isaías 28, 17, na atualizada. Farei o juízo a régua e da justiça o prumo. Diga, o juízo, ele fará uma régua e da justiça um prumo. Você percebeu aqui que a Bíblia Deus utiliza aqui, o profeta utiliza dois instrumentos da construção civil, de construir, para diferenciar dois conceitos, juízo e justiça. A Bíblia diz que a justiça é como o juízo é como uma régua. E o que faz uma régua? Diga, medir. Você sabe, você pega aquela régua e tem medidas em metros, em centímetros, em milímetros, não é verdade? O juízo é uma régua,
ele serve para medir. E o que é o juízo de Deus, amados? Sabia que Deus vai medindo certas coisas, Ele vai medindo certas atitudes dos homens para vir em juízo. Geralmente pecados, procedimentos que vão de encontro à palavra de Deus, Ele vai medindo até que se derrame o juízo sobre aquela pessoa ou sobre aquela situação. Lá em Gênesis capítulo número 15, versículo 26, Gênesis 15, 16, a Bíblia fala que a medida dos cananeus ainda não tinha chegado. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Ou seja, Deus, Ele é longânimo, amados. Ele dá um tempo para as pessoas se arrependerem. Ele dá um tempo para as pessoas se voltar para Ele. Mas aquele povo, os amorreus, os cananeus, ele não havia naquele momento enchido a medida da iniquidade, não chegou ao limite, mas chegou um tempo, numa geração chegou e veio o juízo para aquele povo. Então, o juízo é uma medida. Deus é longânimo, Deus não quer entrar com juízo com ninguém, amados. Ele dá a oportunidade para as pessoas se arrependerem. Mas vai chegar uma hora, se as pessoas não se arrependem, não mudam daquela posição, não saem daquela posição, o juízo de Deus vem sobre eles. Amém? E nós precisamos entender que no Novo Testamento ainda o juízo vem, amados. Sabia? Vem, por quê? Porque as pessoas, é como Deus tirar a proteção dele sobre aquelas pessoas, e o diabo tem a liberdade de destruir e vir em juízo sobre a vida daquelas pessoas. Então, existe o juízo é uma régua, é uma medida. Mas voltando lá para o texto de Isaías 28, 17, se eu não me engano, não é isso? Ele fala que a justiça, ela é o quê? Diga, um prumo. A régua mede, mas a justiça como prumo, diga, nivela. Amém? O prumo é aquele instrumento que é usado, né, na construção civil para alinhar, para nivelar, para que não haja, as coisas fiquem tortas, saia como se diz, do alinhamento. Então, a justiça, ela é comparada a um prumo. Ela vem alinhar, nivelar. Por que isso, amados? Porque, amados, nós vamos entender aqui, nessa matéria, que o homem, depois que ele peca, depois que Adão peca, ele se torna pecado, ele se torna um pecador, ele perde a presença, ele perde a comunhão, e ele é desnivelado em relação a Deus. Ele estava num degrau, no mesmo nível de Deus, né? Foi criado à imagem e semelhança, um pouco menor do que Deus o fizeste, a Bíblia fala, cheio de honra e de glória, mas por causa do pecado, ele cai. Diga, uma queda. A Bíblia diz que ele cai, o pecado trouxe condenação, houve queda. Então, Deus e o homem chega agora, está desnivelado, porque o homem, por causa do pecado, está longe de Deus, se afasta de Deus, dá as costas para Deus, mas a justiça de Deus vem nivelar o homem, ou seja, colocar o homem na posição original que ele foi criado. Amém? Então, amados, justiça, ela vem para o nosso benefício. Amém? Quando você agora entender, quando Paulo falar, você lê sobre justiça na Bíblia, no Novo Testamento, você vai entender que justiça de Deus está falando de algo que é benefício para você, está falando de uma posição que Deus quer te colocar. Amém? Nivelar você, vou colocar você no nível que Deus havia estabelecido no princípio, amados. Amém? Então diga, justiça de Deus é para o meu benefício. Deus fez Jesus pecado por nós, Ele se tornou pecado por nós, para que nós nos tornássemos a justiça. Amém? Você não está tentando se tornar. Um dia, quando chegar no céu, você vai se tornar. Você, quando nasce de novo, você já é a justiça de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, amados, abra aí a sua Bíblia em
Romanos, capítulo 1, versículo 16. O conceito de justiça, amados, é a capacidade de estar diante do Pai, sem um sentimento de indignidade, culpa ou inferioridade, chamando a Deus como Pai. É essa capacidade de estar diante de Deus, na condição de Pai, sem um sentimento de culpa, de condenação, de indignidade e de inferioridade. Você se torna justo porque você está em Cristo. Amém? Lá Romanos 1,16 é assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro dos judeus e também do grego. Versículo 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Paulo está falando que a justiça de Deus se revela, se descortina, se mostra, amém, diga na onde? No Evangelho. E quando Paulo está falando do Evangelho, não é somente os quatro Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, não está falando somente disso. Está falando da revelação da aliança do Novo Testamento, amados. Amém? É o Novo Testamento, é a nova aliança. Fala dessa nova dispensação que nós vivemos hoje, dessa nova aliança. E a Bíblia fala que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Diga, Evangelho. Boas novas. Nessa nova aliança, nesse novo pacto, é revelado. Então, amados, para você entender o conceito, para você entender o que é justiça, para você conhecer mais essa realidade, você precisa conhecer e se aprofundar na revelação do Novo Testamento, do Evangelho, amados. Amém? Glória. É no Novo Testamento, é no Evangelho, é na realidade dessa nova dispensação que a justiça de Deus se revela para nós. Você se percebe, você conhece, é descortinada essa realidade para nós, amados. Glória a Deus. Então, amados, é no Evangelho que a palavra, a justiça de Deus é revelada. Agora abra lá em Hebreus capítulo 8, versículo 6. A Bíblia fala, por que no Evangelho a justiça é revelada? Por que no Novo Testamento isso aparece? Porque no Novo Testamento essa realidade de justiça é revelada pela fé. A Bíblia fala por quê? Com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto ele também é mediador de uma superior aliança instituída com base em superiores promessas. Sabe por quê? Porque essa nova dispensação, essa nova realidade, essa nova aliança, esse ministério que nós vivemos agora, ele é superior, diga superior. Hoje nós vivemos numa aliança superior, amados. Amém? Nós vivemos numa aliança superior. O que quer dizer? Hoje a nova aliança é superior à velha. A nova aliança, o Novo Testamento, é superior ao Velho Testamento. As promessas que existem nessa aliança são superiores, são maiores, são mais proveitosas, são mais vantajosas do que o Velho Testamento, amados. Nós precisamos ter essa percepção no nosso espírito e conhecer essa realidade, que hoje nós vivemos numa superior aliança. E, infelizmente, tem muitos crentes, tem muitas pessoas e muitas igrejas que vivem, muitos crentes que vivem ainda com a cabeça no Velho Testamento, amados. Querendo viver o que eles viveram. Mas eu quero dizer a você que nós estamos vivendo
numa aliança muito mais superior, em promessas e realidades, que os santos, os patriarcas não viveram. Os santos do Velho Testamento não viveram, não conheceram essa realidade. Nós a conhecemos, nós temos o privilégio de viver essa realidade que é viver na nova aliança. Por isso que a justiça de Deus se revela no Evangelho, amados. Ela é revelada no Evangelho. E a Bíblia fala que é superior à aliança. E Paulo, amados, se você abrir no capítulo 3 de 2 Coríntios, abra lá a partir do versículo 1, Paulo fala, ele estabelece um contraste. E fala o contraste entre a velha aliança e a nova aliança. Vamos lá, abra do versículo 1, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 ao 9. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 ao 9. Ele fala o contraste entre a velha aliança e a nova aliança. E mostra a superioridade do Novo Testamento em relação ao Velho Testamento. Os sacrifícios do Novo Testamento é maior. As promessas são maiores, são mais excelentes, são mais vantajosas. E ele começa em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 1. Começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos, ou temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação para vós outros, ou de vós? Vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Estando já manifestos como certa como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábua de pedra, mas em tábua de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministro de uma nova aliança. Diga, ministro de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Eu quero dar uma parada aqui, antes de prosseguir. Muitos têm ideia, eu já ouvi pessoas dizer o seguinte: olha, tenha cuidado, porque a letra mata. E associa essa palavra, a letra, ao estudo das Escrituras. Então, assim, olha, não estude muito não, porque a letra mata. Eu já ouvi muito isso. Olha, não fique só na letra não. Mas, amado, quando você, o que o apóstolo está falando aqui sobre letra, você vai entender no contexto que essa letra não quer dizer estudar as Escrituras, amados. Ele vai falar, você vai ver que essa letra aqui está se referindo aos 10 mandamentos, à velha aliança. Tanto é que se você for em Colossenses capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz assim: habita em vós ricamente a palavra de Cristo. Então, amados, ele não está dizendo aqui que a lei é para o crente não estudar muito as Escrituras. Não, não é isso. Porque lá em Colossenses, vocês podem ler depois, capítulo 3, versículo 16, fala que habite ricamente, vá lá em Colossenses 3, 16, depois vamos voltar em 2 Coríntios 3, 6. Colossenses 3, 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Diga, ricamente. Então você precisa ter palavra rica, cheia, está cheio da palavra de Deus aí. Amém? Então, voltando lá para 2 Coríntios 3, versículo 6, não é isso? Quando ele está se falando de letra,
não é o você estudar, o fato de vocês conhecer muitas escrituras. Amém? A pessoa tem muita letra, mas não tem espírito. Não, a letra que ele está se referindo aqui é o decálogo, são os 10 mandamentos, é a velha aliança. Então, a letra mata, mas o espírito vivifica. Versículo seguinte. E se o ministério da morte, veja só como ele chama a velha aliança, ministério da morte, gravado com letras em pedras. Ele está falando aqui das tábuas da lei que foram gravadas em pedra. A lei foi gravada nas tábuas, o decálogo foi gravado naquelas pedras. Então ele está falando dos 10 mandamentos. Ele chama a velha aliança, a lei mosaica, como o ministério da morte. Se revestiu de glória. Por que se revestiu de glória? Porque quando Moisés desce do monte, o rosto dele brilhava. Não era isso? A tal ponto que os filhos de Israel não podiam contemplar o rosto, diretamente a face de Moisés, ficaram apavorados. Porque ele passou 40 dias em cima do monte, recebendo de Deus direção, instruções para estabelecer a primeira aliança, ou a lei mosaica, e quando ele desce com seu rosto resplandecente, e ele coloca um véu para o povo não se assustar com aquilo. Mas a Bíblia fala que aquela glória era provisória, era temporária, desvanecia, ia embora. Então assim, a velha aliança veio com glória, a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Ou seja, estava passando, era provisória, era temporária. Versículo 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Ele chama a velha aliança de ministério da morte, e a nova aliança, essa que nós vivemos, baseada em superiores promessas, como ministério do Espírito. Ele faz uma contradição, um contraste entre o velho e o novo. Amém? Versículo seguinte. Porque se o ministério da condenação foi glória. Por que glória? Porque quando Moisés desceu com o rosto resplandecente. Mas ele chama aqui novamente o ministério da condenação. Foi glória. Em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Ele chama essa nova aliança como o ministério da justiça. E nós precisamos entender como é vital, necessário e importante compreendermos justiça de Deus, da forma como Deus vê a justiça, como uma posição que nós temos em Deus, amém? Uma posição que Deus nos ergueu, nos elevou a estarmos, amados, em Cristo Jesus. Então, amados, nós precisamos entender que vivemos no ministério da justiça, amém? Ministério da justiça, não no ministério da morte, não no ministério da condenação, amém? Mas no ministério da justiça, nessa superior aliança, essa justiça que é revelada no Evangelho, na revelação do Novo Testamento, neotestamentária, de fé em fé. Os irmãos estão entendendo? Amém. Glória a Deus. Então, amados, nós vivemos nessa superior aliança, baseada em superiores promessas. Glória a Deus. Então, amados, nós precisamos entender, amados, que lá no Velho Testamento, eles não tiveram, não viveram, não experimentaram o que nós estamos experimentando hoje. Amém? E eu sei que lá no Velho Testamento, mesmo sem eles serem a justiça de Deus, mesmo eles não nascendo de novo,
Deus operou de forma tremenda na vida das pessoas. Amém? Nós vemos os feitos gloriosos através de Moisés abrindo o mar vermelho, Josué orando e o sol parando. Nós vemos Elias orando e o fogo caindo do céu. Nós vemos manifestações de Deus tremendas no Velho Testamento. Amém? Mas era uma justiça limitada e era uma justiça provisória. Estava numa aliança inferior. E Deus se manifestou de forma gloriosa. Imagine nós agora vivendo essa nova aliança, essa nova realidade. Por isso que Paulo fala que muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Diga, de maior proporção, de maior glória. E depois, se você perceber, você continuar a leitura, ele diz o seguinte, que a glória desse ministério é tão superior, é tão resplandecente, que se for comparado com a velha aliança se torna nada. Siga aí no versículo seguinte, versículo 10. Portanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. O que o Paulo está dizendo? Olha, o que foi glorioso no passado, o ministério, a velha aliança foi gloriosa, mas em comparação atual, ela, pela sobreexcelente glória, diante da atual glória, a glória passada é como não existisse. E diz a palavra, já não resplandece. Coloca essa versão aí na NVI. Alguém tem? Você pode colocar aí na NVI? Pois o que outrora foi glorioso, diga, a velha aliança, não foi gloriosa a velha aliança? Agora não tem glória. Em comparação com a glória insuperável. Aleluias! É tanta glória, mano. É tanta glória nessa nova aliança, que o que era glorioso se torna nada, desaparece. Amém, queridos? Mas você pega um celular, veja um celular, tem uma lanterna, não é verdade? Aquela lanternazinha. Você acender aquele celular num quarto escuro e fechado, vai causar uma diferença impressionante, não é verdade? Ilumina, por mais fraca que seja a luz daquele celular. Concorda comigo? Agora imagine se você está de meio-dia, a só a pino aqui, tudo iluminado, aquela luz vai fazer alguma diferença? Não. Por quê? Há uma glória maior que supera, que excede. Ela é chamada de uma glória insuperável. Aleluias. É tanta glória que o que foi do passado perdeu sentido. E nós precisamos ter consciência que esse é a nova aliança que nós vivemos. É esse ministério que nós estamos debaixo. O ministério da justiça. Glória a Deus. Aleluia. Um ministério de glória insuperável. Lá, abra aí em 1 Pedro 1, versículo 10 a 12. Pedro, foi a respeito dessa salvação que os profetas falaram da graça destinada a vocês, investigaram e examinaram. Veja só, eles apontavam o que havia de vir, mas a velha aliança, nós precisamos, quando você lê o Velho Testamento, você precisa ler com a lente da nova aliança. A velha aliança precisa ser lida com a mente da nova, com a mentalidade da nova. Então, o que eles falaram, o que os profetas disseram,
Era o quê? Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça, destinada a quem? Diga, a vocês, a igreja. Isso é destinado à igreja, amados. Não era a eles, não. Eles apontavam. Eles diziam, um dia vai chegar, vai vir, vai chegar essa nova realidade. Eles apontavam para isso. Versículo 11. Eles investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo. Diga, apontava. O Espírito apontava que viria uma nova era, uma nova realidade, uma nova aliança, baseada em superiores promessas, com uma glória insuperável. Aleluias! Ele apontava para isso, que neles estava, quando lhes predisse o sofrimento de Cristo e as, diga, glórias, diga no plural, e as glórias que seguiriam aqueles sofrimentos, amados. Amados, você sabe que Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele na cruz, ele se fez pecado por nós. Ele se fez maldito por nós. Ele se fez pobreza por nós. Ele sofreu, ele bebeu o cálice, né? Esse cálice. Ele sofreu o juízo de Deus, a condenação. Ele estava lá representando todos nós, sendo nosso substituto. Ele estava sofrendo a pena que eu e você deveríamos sofrer. Amém? Esse foi o sofrimento que ele passou. Amém? Mas, amados, quando ele ressuscita, ele estabelece uma nova aliança. Aleluia. E você sabia que depois do sofrimento, a Bíblia diz que vem as, diga, glórias. E nós estudamos que é uma glória insuperável nesse ministério da justiça, amados. Uma glória insuperável que seguiam aqueles sofrimentos. Agora, versículo seguinte, existe uma verdade que Pedro quer que a gente entenda, versículo 12. A eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, não era para eles. Quando Isaías, no capítulo 53, falava sobre Jesus, ele foi moído pelas nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Ele não estava falando de si, ele estava apontando algo que ainda viria. Amém? Não está falando de si próprio, mas para vocês, quando falavam das coisas que agora lhe foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregam onde é revelada a justiça? No Evangelho. O Evangelho, pelo Espírito Santo enviado do céu, coisas que até os anjos anseiam observar. Amados, para você ter ideia do que essa aliança causou no reino do Espírito, como é revolucionária, que os anjos ficaram, assim sabe, atônitos, querendo observar, entender o que aconteceu. Nem os anjos sabiam do plano estabelecido no coração de Deus para nós, os que cremos. Essa glória insuperável que eles ficaram, os anjos anseiam observar. Amados, é tremendo hoje o fato de nós sermos a justiça de Deus. É tremendo você ter acesso à presença de Deus como filho. É tremendo o fato de você orar no nome de Jesus e os demônios se submeterem, as doenças se submeterem, amados. É tremendo ser templo, morada e residência do Espírito Santo.
Isso nem Davi, nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, ninguém no Velho Testamento provou essa realidade de ter o Espírito sobre e dentro dele. Sobre eles tinham, mas dentro, morando, residindo, não, amados. É uma coisa que os anjos ficam de boca aberta quando entendem que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, acima de principados e potestades. Eles observam isso e ficam admirados, porque é uma glória insuperável. Se você botar as duas alianças, uma do lado da outra, uma é chamada morte, condenação, e outra é espírito e justiça. A glória da nova supera, excede em maiores proporções do que a velha, a ponto de é como não existisse, desaparecer. Então, amados, os anjos desejam anelar. Agora eu fico pensando, muitos crentes querendo, quero ser como Moisés, eu quero ser como Davi. Amados, se eu lhe dizer uma coisa, nós somos chamados hoje, não para ser como Moisés, nem como Davi. Abra sua Bíblia, em Romanos, capítulo 8. Amados, não estou dizendo aqui, é bom esclarecer, que não é para ler o Velho Testamento. Não estou dizendo aqui para nós ignorarmos os santos do Velho Testamento. Eles apontavam, eles falavam dessa nova realidade. Nós precisamos ter consciência que nós vivemos uma aliança superior. Amém? E isso tem que estar dentro de nós. Romanos 8, 29. Veja só, o que nós devemos ser. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que eles sejam o primogênito entre muitos irmãos. Gálatas 20, 20, o que é que diz? Capítulo 2, versículo 20. Se eu não me engano, Gálatas 2, versículo 20, o que é que diz? Gálatas 2, 20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Moisés vive em mim. Davi vive em mim. Jó vive em mim. Abraão vive em mim. Diga, Cristo vive em mim. Porque nós fomos chamados para ser a imagem do Filho de Deus. A imagem dele nós devemos trazer em nós, essa nova aliança, instituída em superiores promessas, no ministério nesse ministério da justiça, de uma glória insuperável, nos traz essa realidade da imagem do Filho em nós. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É Cristo que vive em nós, amados. Lógico que vamos ver os exemplos do Velho Testamento, dos santos do Velho Testamento. Amém? Porque para nós, é assim, se ele, numa aliança inferior, numa justiça limitada, eles fizeram o que fizeram, e Deus se manifestou daquela forma, quanto mais nós agora na nova aliança. Jesus falou, vocês farão obras maiores do que eu fiz. Precisamos entender essa verdade, amados. Diga, Cristo vive em mim. Eu fui chamado para ser a imagem do Filho. A imagem do Filho, primogênito entre muitos irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus, amados. Amados, se você abrir lá em Lucas, capítulo 7, isso aqui é uma introdução, amado, da justiça. Lucas 7,
versículos 24 a 28, Jesus, ele nos mostra e nos revela que essa nova realidade, a nova aliança, seria superior à velha. Não só Paulo, mas o próprio Jesus havia dito, havia mostrado que o que haveria de vir, veja que Jesus fala isso antes de ir à cruz, amém? Nós precisamos entender, amados, que uma coisa é antes da cruz e depois da cruz, amém? Ele fala aqui antes de ele sofrer pelo pecado, né? Antes de ele se oferecer como sacrifício pelo pecado, e ele fala uma realidade aqui e mostra o que viria, a realidade do reino dessa nova aliança. Depois que os mensageiros de João Batista, foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento. Próximo versículo, até o 28, se não me engano. Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas. Ora, os que vestem roupas esplêndidas se entregam ao luxo, estão nos palácios. E se entregam ao luxo, estão nos palácios. Versículo 26. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim. Versículo 3. Sim, eu lhe digo, e mais que profeta. 27. Este é aquele que a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. 28. E eu lhes digo, veja só o que Jesus fala, entre os que nasceram de mulher, não há ninguém maior do que João. Jesus está reconhecendo em João Batista, o último profeta do Velho Testamento, que ninguém nascido de mulher foi maior do que João Batista. Esse João, o pessoal fez São João agora, não foi? Esse João aí não é João dos 12 não, viu? João, o discípulo que Jesus amava. Esse São João aí é João Batista. O povo acende fogueira aí, é para João Batista, né? Que foi cortar a cabeça dele, não foi? E essa fogueira é para como se celebrando ou anunciando o nascimento de João Batista. Ele foi o maior profeta do Velho Testamento, maior do que Elias, de Eliseu, de que Moisés. Jesus reconhece que João, ninguém que nasceu de mulher, até aquele momento, era maior do que João Batista. Mas ele fala uma verdade: todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Então, se uma pessoa hoje, nessa manhã, que não era crente, no final eu faço o apelo e ela aceita Jesus e nasce de novo hoje, você sabia que esse novo convertido é maior do que João Batista? No reino. Porque ele está numa nova aliança, uma nova dispensação, amado. Jesus, ele reconhece que o que virá agora, o menor dentre eles, é maior do que o João Batista. Porque você está no ministério da justiça de uma glória insuperável, baseada em superiores promessas. E uma das realidades dessa nova aliança é a justiça de Deus. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Amados, para vocês, se vocês quiserem, tem gente que gosta de copiar conceito, né? Mas, deixa eu passar para aqui o conceito. Eu já passei para você, né? Que a justiça de Deus é a capacidade de estar diante de Deus sem condenação, sem sentimento de indignidade, de medo, de condenação ou de inferioridade.
chegar diante de Deus e chamá-lo de Pai. Você é justo diante de Deus, mas essa justiça não é sua não, amados. Não é baseado pelo que você fez, não é baseado pelo que você correu ou você fez. Porque no Velho Testamento era assim, se você obedecer, se você fizer, Deus vai fazer algo por você. Se você cumprir a lei, você vai ser abençoado. Mas nessa nova realidade, tudo vem na fé, pela fé do que Ele fez por nós. Amém? Então, na nova aliança, é Deus que fez, amém? E você é justificado no que Jesus fez por você. Amém? Você não obtém justiça por sua própria capacidade. Amém? Abra aí a Bíblia em Isaías. Eu acho que é Isaías 64. Não sei se eu anotei esse versículo aqui, que fala que, eu acho 64:6. 64:6, se eu não me engano, é esse versículo aí. Somos como um impuro, todos nós, todos os nossos atos de justiça são como trapos de imundície. Amado, a nossa justiça própria, diante de Deus, é como trapos de imundície. E eu quero que você entenda uma realidade, amados. Quando Deus criou o homem, vá lá em Gênesis 1:26. Deus criou o homem, Adão e Eva, em justiça, em santidade. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Quando Deus cria a finalidade, o plano original de Deus, ao criar o homem, foi para que o homem fosse a semelhança, a imagem, refletisse a Deus em caráter e em obras. Veja, lá em 1:26, é assim: então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre peixes do mar, sobre aves do céu, sobre os animais grandes, os animais grandes de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem sobre rente ao chão. Versículo 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, amados, Deus quando cria o homem, cria a imagem dele, amém? Quando Deus cria o homem, foi a imagem dele, foi para refletir a Deus, para ser uma duplicata em espécie, uma reprodução dele aqui na terra, amém, amados? Deus criou o homem com essa finalidade, para ser imagem e semelhança, refletir natureza e agir como Deus age. E deu sobre o homem um princípio, deu autoridade. O homem tinha o domínio, diga o domínio. Deus criou ele não só em imagem e semelhança, mas deu o domínio sobre a criação. Amém, queridos? Então o homem foi criado nessa imagem, na imagem de Deus, sem pecado, justo. Adão tinha acesso a Deus livremente, sem sentimento de condenação, nem de culpa, nem de inferioridade. Amém? Não tinha consciência de pecado, amados, porque ele foi criado à imagem de Deus. Amém? Mas nós sabemos, no capítulo 2, versículo de número 16... de Gênesis, deixa eu ver se é o 16, 2:16, Deus havia dado uma ordem ao homem, e disse o seguinte: e o Senhor Deus ordenou ao homem, diga ordenou, coma livremente de qualquer árvore do jardim, versículo 17.
mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Quando é que ele vai morrer? Quando comer? Quando é que vai? Se ele comer, quando é que ele morre? Quando é que ele morre? Quando ele comer a árvore do conhecimento do bem e do mal? Diga, no dia. No dia. Então, se ele comesse, ele devia cair, pá, morto. Não é isso? Mas nós sabemos que quando Adão e Eva comem, desobedecem a Deus, eles caíram mortos na hora. A Bíblia diz lá no capítulo 4, no capítulo 5, que ele viveu mais 900 anos. Não é verdade? Então, por que é que morte é essa? Que naquele mesmo dia ele experimentou quando ele desobedeceu. Diga, morte espiritual. Amado, a morte física só entrou no mundo, porque primeiro veio a morte espiritual. Então, amados, veja, no capítulo 3, versículo 1, a Bíblia fala, da queda nós conhecemos. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim. Veja que eles podiam comer todos os frutos, viu? Ele tinha um mundo todo para comer aí. Amém? Deus só proibiu uma árvore entre milhões delas aí, viu? Muitos dizem, não, Deus é injusto, Deus botou uma pegadinha. Que pegadinha, amados? Ele só disse, não coma dessa, o resto você pode comer a terra toda, se quiser. Deus, amados, Ele quer ver que você o sirva voluntariamente, em amor, amados. Glória a Deus. Versículo seguinte. Mas Satanás diz assim, olha, você não pode comer de nada não? Não, ele não disse isso não. Ele só disse, eu não posso comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Respondeu a mulher e a serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. 3. Mas Deus disse, não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Rapaz, sabia que o diabo, ele vai contradizer o que a palavra de Deus diz? Deus disse que no dia que você comer, você vai morrer. Mas Satanás naquele momento vai dizer, não, você pode comer e você não vai viver. Ele vai dizer que a palavra, que Deus, o que Deus fala, não é verdadeiro. O pecado, amados, o pecado é quando nós não acreditamos que a palavra, que Deus é verdade. O que Deus falou é verdade, amados. Quando desconfiamos da integridade da palavra de Deus, era isso que Satanás queria colocar. Olha, não, o que Deus falou não é verdade não, não leva a sério não. Amados, o pecado original não foi adultério, não foi roubar, eles não, como se diz, foi prostituição, não foi isso não. Foi desconfiar, não acreditar no que Deus havia dito era a verdade. Eu ouvi o que Satanás havia dito. Não, olha, no dia que você comer, vocês não vão morrer. Mas Deus havia dito o seguinte, no dia que você comer, você vai o quê? Você morre. Não foi isso. Pecado é quando nós não acreditamos na integridade da palavra de Deus. Nós erramos o alvo. Aí pecamos. Versículo seguinte, 5. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedor do bem e do mal. E eles já eram semelhantes a Deus. Amém? Versículo 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, além de desejar para dela se obter discernimento ou conhecimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu a seu marido, que comeu também. A mulher foi enganada por Satanás, amados. Caiu na lábia do diabo. Concorda comigo? Foi enganada.
Ele passou uma conversa dizendo, não é assim não, é desse jeito. E ela acreditou. Mas o homem, ele caiu sabendo o que fazia. Amém? Ele entregou para ela e deu. E ele comeu. Versículo seguinte. Quando eles comem, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam o quê? Nus. Então juntaram folha de figueira para cobrir-se. Veja, eles, na hora do pecado, os olhos deles se abrem. Agora me diga, antes de comer, eles estavam nus? E por que eles só veem depois que pecam? Eles veem no seu espírito uma realidade, eles caem, eles percebem a vergonha, a nudez, ele percebe que eles caíram da posição que estavam, e eles pensavam que estavam nus, e aí eles fazem o quê? Folhas de figueira para cobrir-se. A primeira maneira de homem tentar se apresentar diante de Deus, tentar cobrir a sua vergonha, é fazer o quê? Folhas de figueiras. Ele tenta cobrir as suas vergonhas. Mas essa folha de figueira, você vai ver depois que Deus não aceita essa cobertura, mas você vai ver nesse capítulo que ele pega pele de um animal e veste o homem e a mulher. O que significa? Que para você tirar a pele do animal, ele está vivo ou morto? Ele mata um animal inocente e veste agora o homem e a mulher, não mais com folha de figueira. Porque ele está dizendo o seguinte, olha, essas folhas de figueira, para cobrir a sua vergonha, eu não aceito. Representa a justiça própria, os nossos atos de justiça. Eles tentaram cobrir, é o que a religião faz hoje, amados, para aplacar a consciência de pecado. Por que tantas religiões, amados? É para aplacar essa consciência de pecado, de indignidade que o homem tem, amados, diante de Deus. E estabelece atos de justiça. Você precisa fazer isso para alcançar, para que Deus se agrade em você. Precisa pagar promessa. Olha, se Deus responder, você tem que acender vela, fazer isso. São o quê? Atos de justiça dos homens para tentar agradar a Deus, amados. Mas esse tipo de justiça própria, Deus não aceita. Amém? Versículo seguinte, versículo 8. A Bíblia fala, ouvindo o homem e a sua mulher, os passos do Senhor Deus, que andavam pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. 9. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? Amados, Deus sabia onde eles estavam. Quando ele pergunta isso, amados, Deus sabe que eles já saíam da posição que ele havia estabelecido. Esse lugar onde você está era um lugar não geográfico. Deus está perguntando não um lugar geográfico dele, mas onde eles estavam agora espiritualmente, porque eles haviam caído da presença. Eles foram criados em justiça, em santidade, em imagem de Deus, mas no momento que eles pecam, a morte entra, morte espiritual. E o que é morte, amados? Morte é separação. A gente sempre fala que morte, amados, não é fim da existência. Muitos pensam assim, morreu, terminou. Mas morte, segundo na visão bíblica, não é fim da existência não. A pessoa continua existindo depois que morre. Agora, se no céu, no inferno é outra coisa, mas continua existindo. Você vai continuar existindo depois que você sair daqui, passar daqui dessa terra, amados. Amém? Morte para Deus é separação. Diga, morte é separação. Morte espiritual é quando o espírito do homem se separa de Deus. Morte física é quando o espírito do homem se separa do corpo. E a morte eterna, que é chamada a segunda morte, é a separação eterna do homem de Deus, quando ele é jogado no lago de fogo e enxofre.
Muitos pensam que o destino do final do homem sem Deus é o inferno. Não é, amados. O inferno vai ser jogado no lago do fogo e enxofre. É coisa pior ainda. É sim. É pior. Essa é a segunda morte. Então, tem a morte física, que é a separação do espírito do corpo. Mas não quer dizer que você deixou de existir porque eu sou um espírito, eu tenho uma alma e habito no corpo. Eu não sou essa carne, eu não sou a minha alma, eu sou um espírito. Quando eu saio do corpo, esse corpo desaparece, meu corpo físico morre, meu espírito continua a existir, amados. Amém? Então, a primeira morte que o homem experimenta é a morte espiritual. Há uma separação por causa do pecado do homem de Deus. O espírito do homem se torna morto, separado de Deus. Perde a natureza de Deus, a comunhão com Deus, perde a vida de Deus dentro dele, ele se torna separado de Deus, e por causa disso, ele sai da posição que Deus havia criado. Deus criou o homem em justiça, na vida, com a natureza de Deus, e Deus perguntou: onde está você, Adão? Você não está no lugar que eu estabeleci. Por isso que a justiça vem para, nivelar, nos colocar na posição original, onde nós nunca deveríamos ter saído, amados. Versículo seguinte. E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei porque estava nu e por isso me escondi. Amados, o pecado torna o homem um covarde, porque ele foge de Deus. Porque traz a consciência, vem o medo. Adão nunca teve medo. O medo é um espírito que veio decorrência do pecado. Com a morte espiritual, ele se sente indigno, ele se sente culpado, ele se sente inferiorizado, ele se sente indigno, ele tem medo de Deus, ele foge da presença de Deus. Ele faz para você para ele mesmo, folhas de figueira para cobrir as suas vergonhas, mas Deus não aceita aquilo. Ele tenta praticar atos de justiça para aplacar sua consciência de pecado diante de Deus, mas não consegue. Há uma consciência de pecado, de condenação nessa hora, quando eles pecam, eles saem da presença de Deus. Eu tive medo, eu me escondi, eu fugi da tua presença. Eu estava nu. Aí Deus pergunta, 11. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu o fruto da árvore da qual eu lhe proibi comer? Eu lhe dei uma ordem. Quem lhe disse que você estava nu? Aí o homem começa agora a culpar a mulher, porque, amados, as pessoas, quando erram, eles têm uma dificuldade de reconhecer seus próprios erros, né? Gosta de colocar nos outros responsabilidade. Não foi a mulher. Se eu tivesse casado com a mulher certa, minha vida, meu ministério ia ser melhor. E é. Se essa mulher fosse uma serva de Deus, mas não, é um tropeço para mim. Assuma a sua responsabilidade. Não, a mulher que o Senhor me deu, que tu me deste. Versículo seguinte, mostra aí. Disse o homem: foi a mulher que me deste, ou seja, a culpa é tua. Porque se você não me desse essa mulher, eu não estava aqui nessa situação, viu? Você me deu esse presente aí, olha que deu para mim. Estou aqui, como se diz, embaralhado. Estou nessa situação porque você me deu uma coisa ruim. Não é isso que ele está dizendo. Na hora ele disse: olha, carne da minha carne, osso do meu osso do varão foi tomada, mas agora não, você me deu uma coisa ruim. O que aconteceu? Porque o pecado faz isso, amados. O pecado faz isso. Por companhia me deu do fruto da árvore e eu comi. Mas é uma cara de pau, né?
Ela me deu, eu comi, bobinho, né? Aí Deus pergunta à mulher, não, foi a serpente. Aí começa o juízo de Deus na terra. Mas eu quero que você leia o versículo de número... deixa eu abrir aqui na minha versão, na minha Bíblia. Versículo número 21. Capítulo 3, o versículo 21, desse mesmo capítulo. E o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Mas olha só, mas eles não estavam vestidos com figueiras. Não estava bem cobertinho já. Mas Deus faz roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Veja, essas vestes aqui, Deus teve que matar um animal. Ele não aceitou a folha de figueira. E diz assim, olha, um animal precisou ser morto para vestir o homem. E nós vamos ver que justiça é uma roupa, amém? É uma vestimenta, vestes de justiça. E Deus está falando aqui, olha, eu estou dizendo, eu vou providenciar roupas para vocês, que vai vir através da morte de alguém, de um inocente, para vestir vocês, para livrar vocês da vergonha, da indignidade, da inferioridade, do medo, da culpa. Alguém vai morrer, o inocente vai morrer, mas eu não aceito as suas próprias vestes, as suas roupas de figueira, a sua justiça própria. Amém? A justiça vai vir através do ato de Deus. É Deus que vai atribuir a você a justiça. Não é porque você fez, não é porque você mereceu, não é porque você vem para a igreja, não é porque você dizima, não é porque você chora, não é porque você corre, não é porque você fez promessa, não é porque você jejuou. Não, é porque por tudo que Cristo fez por você, a justiça, Ele se fez pecado para que nele nós fôssemos feitos justiça. Creia e receba, e aí sua vida vai ser mudada. Amado, não é fazendo que eu sou justo, é porque eu crio, se tornei justo, minhas atitudes são mudadas, amados. Muda-se primeiro a natureza para mudar de procedimento, amados. As pessoas querem fazer para ser, não seja para fazer. Amém, queridos? Não podemos inverter essa ordem, colocando fardos nas pessoas que não nasceram de novo. Olha, você tem que se vestir assim, tem que fazer isso. Aqui a regra do crente é desse jeito. Não, amados, não se muda, tem que mudar a natureza para que as pessoas agora reflitam a imagem da natureza de Deus, o caráter de Deus. Amém? Senão se torna uma religião. E interessante, amados, no versículo de número 17, Deus sentencia. E diz ao homem, declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore do qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Amados, a maldição veio em decorrência do pecado sobre a terra. Eu não sei se você sabe que por esse tempo aí, aqui no Brasil, surgiu uma onda de que o pessoal ia lá para Porto Seguro, porque o Brasil foi descoberto pelos portugueses, o primeiro lugar foi lá em Porto Seguro. E lá, vão lá e faz uma quebra de maldição, né, para a nação. Mas, amados, a maldição veio lá no pecado, amados. Foi por causa do pecado que veio a maldição. Não foi em Porto Seguro, não. O mundo jaz no maligno. Amém? A quebra de maldição veio através de Jesus se fazendo pendurado no maldito. Se fez maldito por nós, pendurado no madeiro. Ele se tornou maldito por nós. Amém? Para que nós recebêssemos, andássemos na bênção de Abraão, amados. Amém? Então,
quebra de maldição ocorreu no Calvário, amados. Foi Jesus que veio restituir, redimir, restabelecer o homem à posição original de justiça. Essa posição que foi perdida. Justiça é uma posição em Deus, amados. Glória a Deus. É uma posição em Deus. Nós voltamos ao patamar, ao nível que Deus havia nos criado, em justiça e santidade, amados. Glória a Deus. Abra aí sua Bíblia. Glória a Deus. Em Romanos, capítulo 5, versículo 14. Amados, um crente que não entende justiça é um crente que vive debaixo de condenação. E um crente debaixo de condenação é um crente infrutífero na igreja. Porque ele é medroso, ele não tem ousadia, ele não tem autoridade, ele não tem ousadia de entrar na presença de Deus com confiança. A fé dele é uma fé, como se diz, inconstante. O justo vive pela fé. Por isso que entender justiça é importante para você ter uma fé sadia, amados. Porque se você não conhece essa realidade, você vive debaixo de condenação, de acusações do diabo. Você é presa fácil das sugestões do diabo para enganar você, trazer você debaixo de condenação. E debaixo de condenação, um crente não consegue ter ousadia, não consegue ser produtivo, não consegue exercer autoridade, não consegue ter essa ousadia de chegar à presença de Deus, porque não sabe sua realidade em Cristo Jesus. Romanos 5,14. A Bíblia diz assim: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Veja, a morte reinou de quem? De Adão até Moisés. Versículo 17. Porque se pela ofensa de um só, quem foi que ofendeu? Quem foi esse um só? Adão. A morte, diga, ela no 14 diz assim: no entanto a morte reinou desde Adão até Moisés. Versículo 17 diz assim: porque pela ofensa de um só, a morte reinou. Diga, a morte reinou. Está no futuro, no presente ou no passado? Diga, ela reinou. Não reina mais se você nasceu de novo. Amém? Não reina mais. A morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, a saber, Jesus Cristo. Reinarão em? Versículo 21. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Veja, a morte reinou através do pecado. A morte reinou, amados, mas aqueles que receberam da abundância da graça, do dom da justiça, reinarão em vida. Reinarão sobre quê? Sobre a morte espiritual, sobre o pecado, reinarão sobre o diabo. Hoje, amados, não impera mais não impera a morte sobre sua vida. Você tem a vida, a natureza de Deus. Ela reinou, ela governou, mas em Cristo Jesus, pela graça reinasse, a graça reinasse pela justiça para a vida eterna. Hoje, a graça reina através da justiça. Diga, a graça reina através da justiça. Antes a morte reinava pelo pecado, não era isso? O salário do pecado qual é? É a
morte. O pecado, a morte reinava por causa do pecado. Mas hoje a graça reina por causa da justiça, por causa da posição que Ele nos restituiu, que nós havíamos perdido, mas em Cristo nós nos tornamos a justiça de Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. E interessante, amado, que no versículo 17, a Bíblia fala que aqueles que receberam da abundância da graça e do dom diga, a justiça é um dom. Dom significa presente, dádiva. Dom é um presente, é uma dádiva. Amados, se você fez alguma coisa e você recebeu um pagamento daquilo, ali não é um presente. Você concorda comigo? Se você fez, você merece a recompensa. Se você trabalhou, no final do mês, depois de você trabalhar, você quando recebe o seu salário, o seu patrão está lhe dando um presente, o seu salário é um presente, ó, eu vou lhe dar esse presente para você, viu, porque você trabalhou. É um presente? Não, é uma dívida. Porque você trabalhou, você fez, então você está recebendo o quê? Uma recompensa por aquilo que você fez. Mas a justiça não vem através de recompensa não, amados. Não é porque você fez, é porque você creu. Amém? Diga, eu recebi. A Bíblia diz, assim como o pecado reinou a morte, versículo 17, veja o que diz. Se pela transgressão de um só Adão, a morte reinou por meio dele, muito mais aquele que receberam de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Então é uma dádiva, você recebe, diga eu recebo. Sabe como é que você recebe da dádiva, do presente da justiça? Diga, pela fé. Amém? Porque é pela fé que você recebe, pela fé na justificação no seu sangue. Nós somos justificados. Amém? Nós recebemos pela fé. Amém, queridos? Então, amados, você só precisa receber, amados. Amém? Receba. Você tem de Deus, é aquilo que você recebe. Não precisa fazer, amém? Não é pelos seus méritos, merecimento, não. Ninguém vai chegar diante de Deus, bater no peito e dizer, eu estou aqui no céu porque eu trabalhei, eu fiz aquilo outro. Não, amados. Porque se for assim, nós vamos anular a obra de Cristo. Para que Jesus morreu? Se você pode entrar por seus próprios esforços, pela sua própria justiça, pelos seus atos de justiça. Não, amados, Ele fez por nós para que ninguém se justifique diante de Deus. Eu sou justo, eu consegui, precisamos dEle, amém? Agora, para receber o dom da justiça, você precisa crer, você recebe. A palavra receber no original é lambano. Lambano significa pegar algo, possuir como seu, agarrar. Então receber é agarrar, tomar como seu, possuir. E você faz isso por que meio? Pela fé. Porque a fé é a mão de Deus que agarra as promessas e traz para nossas realidades, amados, para esse mundo aqui. Amém? Os irmãos estão aqui? Amém. Estão entendendo? Então, amados, nós recebemos o dom da justiça. Capítulo 10, versículo 3. Veja só, mas muitos não entenderam, os judeus não entenderam, amados. Capítulo 10, versículo 3 de Romanos, a Bíblia fala, portanto, ignorando a justiça que vem e procurando estabelecer sua própria justiça, não se submeteram à justiça de Deus. Eu gosto desse versículo, amado, porque a Bíblia diz, eles não se submeteram, não se renderam. Tem gente que é resistente a se render à justiça. Há uma coisinha na cabeça deles assim, você tem que agradar a Deus, você precisa agradar a Deus, você tem que fazer isso, fazer aquilo, vamos fazer uma campanha, vamos fazer um ciclo. Não, amados, os judeus não se submeteram à justiça que vem de Deus, eles não se renderam à justiça.
Se renda a essa justiça que é através de receber pela fé sua, disponível para você. Eles, os judeus, não compreenderam isso. Eles quiseram estabelecer sua própria justiça, a sua justiça própria. E nós entendemos que a justiça própria, seus atos de justiça diante de Deus, é um trapo de imundície. Deus não aceita. Você não é justificado pelas suas obras. Amém? Então, eles não se submeteram. Né? Agora veja, amados, para terminar essa introdução, porque vai ser bênção na próxima aula. Vai ser tremendo. Glória a Deus, capítulo 3, versículo 9. De Romanos 3, 9. É o livro da justiça. É o centro do Evangelho, é a justiça que é revelada de fé em fé. Amados, no capítulo 1, Paulo fala que os judeus, os gentios, não tinham lei mosaica, mas tinha um testemunho dos céus. Quando ele olhava o céu, olhava o mar, olhava as obras da criação de Deus, via que existia um Deus. E eles, mesmo não tendo lei, eles não reconheceram a Deus como Deus e adoraram a imagem. Então, os gentios erraram o alvo, mesmo tendo testemunho da natureza, que apontava um Criador. Quando ele olhava o céu, as estrelas, as obras da criação, testificava que havia Deus. Mas mesmo tendo esse testemunho, os gentios que não tinham a lei, preferiram adorar a criatura ao invés do Criador. Esse é o capítulo 1 de Romanos. No capítulo 2, Paulo está falando, olha, e os judeus que tinham a lei, que recebeu do monte os 10 mandamentos, eles com lei também se tornaram desqualificados. Porque eles não cumpriram os mandamentos, porque a lei não veio para justificar o homem, mas veio para aguçar a necessidade que o homem precisava da justiça de Deus. Amém? De uma redenção. Agora vamos ver, no capítulo 3, no capítulo 1 diz que os gentios não conseguiram satisfazer a Deus. No capítulo 2, os judeus não conseguiram. Agora no 3, encerra todo mundo debaixo do pecado. Veja só, pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Está falando dos judeus. Pois já estamos demonstrando que tanto os judeus como gregos, que são gentios, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Amado, se você pegar um texto fora do contexto, você cria um pretexto, uma doutrina errada. Uma vez alguém estava ensinando na escola dominical, não foi aqui nessa igreja não, graças a Deus que aqui prega a palavra, amém? Dizendo o seguinte, que não existe justo, porque está escrito no versículo 10, joga aí versículo 10. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Então ele defendeu que ninguém é justo, porque está escrito, não há nenhum justo. Mas vamos seguir o texto. Por isso que a gente precisa entender o que está escrito antes e depois, para não construirmos doutrina. Porque se você pegar esse texto aqui, vai dizer, não há nenhum justo, nenhum sequer. Eu não sou justo, porque está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não é verdade, não está escrito. Mas vamos continuar a revelação. Versículo 11. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um só. Olha. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua trata enganosamente, peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios. Cuja boca está cheia de maldição e amargura. Seus pés são ligeiros para derramar o sangue, e seus caminhos a destruição e miséria. E não conhece o caminho da paz. É Paulo dizendo aqui que tanto os judeus como os gentios estavam debaixo da condenação, estavam debaixo do pecado. E não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz,
aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Veja, a lei não gera o pecado nas pessoas, não, a lei mosaica. Veio o conhecimento, avultou o conhecimento do pecado. O homem percebeu que eu não consigo cumprir a lei. A lei era quase dizendo, olha, você não consegue, a lei apontava um caminho mais excelente. Amém? Versículo 21. Mas, diga agora, se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Aleluia. Então, amados, não havia nenhum justo, não havia nenhum sequer, mas agora se manifestou a justiça de Deus. Aleluia. Essa nova realidade, é a nova realidade, a nova aliança. Versículo 22. E isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos, e sobre todos os que? Porque não há diferença, não há acepção. Pode ser homem, mulher, pode ser grego ou judeu, pode ser, como se diz, baiano ou sergipano, né? Qualquer que um, é todos, se manifestou para todos os que crê. O acesso para a justiça de Deus é crer. Porque todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. A Bíblia não diz que todos nasceram em pecado. A Bíblia diz que todos pecaram, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, o qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração de sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém? Ele é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém? E só para terminar verdadeiramente, é verdade, agora vai. Isaías 53, versículo 11. Amém? Isaías 53, versículo 11. Fala do servo, do justo servo. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz. Está falando de Jesus, amado. Que ele sofreu por nós na cruz. Ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Então, Jesus, ele fez isso por nós. A justiça está disponível, a justiça de Deus está disponível para todos e sobre todos que crê. Mas não caiu do céu, assim, não foi. Houve um custo, houve um preço. As pessoas falam isso, queridos, a gente tem que pagar o preço, Amados, o preço já foi pago. Amém? Não estou dizendo que você deixe de orar, de jejuar, não. Ore em jejum e busque a Deus, leia a Bíblia. Isso é um esforço que nós precisamos fazer, porque a nossa natureza nos chama para isso. Mas o preço já foi pago. O preço para que hoje andássemos em justiça foi a morte de Jesus. O que Deus havia de mais precioso no céu, seu Filho unigênito, foi dado por nós, e Ele se fez pecado por nós, para que hoje nós fôssemos na justiça de Deus. Então, amados, pela fé nesse sangue, Deus trouxe remissão dos pecados antes cometidos. Hoje, quando nós se tornamos a justiça, amados, nós recebemos a natureza do próprio Deus. A vida e a natureza do próprio Deus. Diga, hoje eu sou a justiça de Deus. Aleluias. Ele te justificou porque você creu nele, amados. Não porque você fez, não porque você correu, não porque você mereceu. É mais porque você creu.
porque ninguém vai se justificar diante de Deus, dizendo, eu fiz, eu pude, eu consegui. Não, eu criei no que Jesus fez, por isso eu sou a justiça. E porque eu sou a justiça, eu vou andar nos frutos da justiça. Nós vamos entender aqui mais nas próximas aulas. Você vai entender como isso na prática, é produzir fruto de justiça. Como é que Jesus se fez pecado, como é que você se tornou justiça. Nós vamos continuar estudando isso com mais profundidade. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor.